Como é que você vai ter tempo para investir, né, no seu consultório, no seu atendimento particular? Como é que você vai ter tempo, energia, dinheiro, né, para investir no seu atendimento particular? Se você precisa trabalhar de manhã, de tarde, de noite, para pagar 2 apartamentos, 2 carros, 2 terrenos, 2 motos, 2 centenas de sapatos e bolsas, no caso das mulheres, 2 centenas de relógios, de outras coisas, no caso dos homens. E no caso, infelizmente, no caso de alguns, duas pensões, né? Seria cômico se não fosse trágico, né, pessoal? E aí ontem, quando eu estava preparando esse material, eu dei um Google aqui, fui pesquisar, e eu encontrei a pesquisa que a gente publicou lá no nosso feed. 29% dos médicos são os campeões em divórcio. Né? Foi uma matéria publicada, é uma matéria antiga, né? É uma matéria de 2012, mas faz muito sentido ainda está muito atual. Mostrou o seguinte, que os médicos são campeões em divórcio. 1 a cada 3 casais de médicos se separam. Isso é muito sério, sabe? Isso na minha opinião, isso é muito grave. Então, sempre quando eu falo disso, né, dessa questão de elevar muito... Quando eu falo disso, de elevar o padrão de vida muito rápido, eu lembro da história de um amigo médico, um amigo próximo meu, que já se divorciou 2 vezes. E divorciou 2 vezes. Tem um outro amigo meu que fala que já também médico, que já se divorciou algumas vezes, que ele fala o seguinte, na verdade, cada divórcio, Sidney, que eu tive foi uma falência que eu tive, né? Porque um divórcio é uma falência, né? A empresa, casamento não deu certo. E aí você acaba que você vai dividir os bens ou as dívidas, né? Teve um outro amigo meu, são vários amigos médicos, né? Um outro amigo meu que certa vez estava pensando em divorciar, ele falou, cara, minha esposa acha que a gente vai divorciar e vai dividir os bens, não sei o quê, mas na verdade o apartamento é financiado, o carro é financiado, eu vou dividir dívidas com ela. Eu estou tentando aqui trazer isso de forma mais, digamos assim, mais leve, né, com uma pitada de humor, porque é realmente um assunto que dói, né, que mexe com a gente, né, porque todos nós estamos passíveis de acontecer isso, né. Lá atrás, quando eu entendi que não era isso que eu queria para mim, eu comecei a mudar, né, eu comecei a fazer pequenos movimentos para que hoje eu possa ter mais tempo de qualidade com a minha esposa, dedicar mais tempo para o meu casamento, para o meu relacionamento, para ser pai da minha filha, para cuidar da minha cachorrinha, que também é minha filha. Eu lembro sempre da história de um amigo que ele divorciou 2 vezes, ele dava mais de 50 plantões, então faz as contas aí, 50 plantões de 12 horas. Quanto tempo esse colega vocês acham que ele passava com a esposa? 50 plantões de 12 é quase que ele vivia no hospital, né? Nos hospitais. E por que eu sempre conto a história desse meu amigo? Porque ele se matava literalmente de trabalhar, né? Fazia plantões um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Não tinha qualidade de vida nenhuma. Dormia lá nas macas dos hospitais, nas camas cheias de mofo, não sei o quê. Não se alimentava direito, né? Muitas vezes vivia ali à base de remédios, né? Sempre tomando remédio analgésico, anti-inflamatório, isso e aquilo. E o relacionamento ia por água abaixo, foi por água abaixo, né? Então, assim, ele se matava de trabalhar para construir um patrimônio, o relacionamento acabava e lá ia todo aquele esforço que ele tinha feito por água abaixo. Por que eu estou contando essa história aqui para vocês? O que isso tem a ver com atendimento particular? Tudo! Como é que esse colega, por exemplo, caso ele quisesse, né? Ninguém é obrigado, mas caso ele quisesse, caso ele falava assim para mim, cara, eu vou trabalhar por 5 anos, vou construir meu patrimônio, depois desses 5 anos aí eu vou fazer outra coisa que me dê mais qualidade de vida. Esse era o plano dele. Mas quando foi com uns 3 ou 4 anos, o que aconteceu com ele? Divorciou, a mulher dele não aguentou a ausência dele. E aí foi a segunda vez que ele divorciou, e está no 3º relacionamento agora. Só que agora eu acho que ele já tá, eu acho que ele aprendeu a lição e agora eu acho, né, eu perdi um pouco de contato com ele, mas eu acho que agora ele já está equilibrando mais essa questão de trabalho, família, entendeu que não existe separação, uma coisa está muito atrelada à outra e a gente precisa buscar o equilíbrio. Mas vamos supor que ele quisesse, que ele dissesse, não, chega, não quero mais plantão, quero abrir meu consultório agora, quero viver de atendimento particular. Como é que ele iria fazer isso se ele estava fazendo tanto plantão? Como é que a cabeça dele, como é que ele ia criar alguma coisa? Como é que ele ia pensar em estratégias? Como é que ele ia lidar com funcionários, né? Treinar funcionários, como é que ele iria lidar com os pacientes, encantar os pacientes. Então, por isso que eu estou falando, né? Às vezes, o que acontece? A gente eleva muito rápido o padrão de vida, compra um apartamento financiado, um carro financiado, 1 ou 2, e eu falo isso porque eu fiz isso, né? Eu já tive mais de um apartamento financiado, eu já tive mais de um carro, mais de um móvel, né? Então, eu sempre falo que eu tinha casa da minha família, né? A gente tinha 2 carros, uma moto de luxo que vivia parada na garagem, 40 mil reais ali,
sendo deteriorado, quase não usava, entende? E aí eu estava trabalhando, me matando de trabalhar para pagar algo que eu não estava usando. E aí eu não entendia por que eu trabalhava tanto e por que eu não tinha tempo para usufruir as coisas. E aí eu queria, nesse momento, explicar para vocês a diferença de ativos e passivos. O que é um ativo e o que é um passivo. Então, olha só, ativo, de acordo com Robert Kiyosaki, o ativo Robert Kiyosaki é o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre. Quem não leu, já anota aí, Pai Rico, Pai Pobre. É um livro fenomenal que nos ajuda a repensar a nossa relação com o dinheiro, essa relação que às vezes a gente tem dificuldade de falar, mas que a gente está fazendo isso o tempo todo. Todo dia, eu duvido, todo dia, todos vocês lidam com dinheiro. Seja para comprar, seja para vender, vocês lidam com dinheiro. E se a gente não tem claro qual é a nossa relação com dinheiro, se a gente vive no modo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, o que acontece? A gente gasta mais do que a gente ganha, a gente vive no sufoco, entendeu? E aí a gente não tem tempo, não tem dinheiro, não tem para investir naquilo que realmente importa. Então, olha só, ativo é tudo aquilo que bota dinheiro no seu bolso. Exemplo, aplicação financeira, aluguel, próprio consultório particular. Por quê? Porque você faz um investimento e aquele investimento retorna um valor maior. Agora, o que é um passivo? É tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Casa, carro, se for financiado, tira o triplo do valor do seu bolso. Então, assim, o que acontece? Aí o que o médico faz? O médico faz? O médico se forma, termina a residência, vai lá, tem um monte de lugar para trabalhar, né? O mercado é gigante, né? As oportunidades ainda é gigante, só que é gigante de oportunidades o quê? Que te pagam mal, que não te dão condições de trabalho, que você não exerce a medicina com excelência. Mas lugar para trabalhar tem. Clínicas populares, plantões, né? Trabalhar no interior, está cheio, né? Onde você vai lá e tem que fazer milagre. Só que não existe milagre, né? E aí você acaba tendo muitas oportunidades de trabalho, ganha bem, os bancos dizem, doutora, pega aqui, ó, teu cartão Infinity. Cartão Infinity, doutora, sem limite, fica à vontade. Quer um empréstimo também? Quer financiar um carro? Quer financiar uma casa? Aí você não tem claro, né, nada disso que a gente está falando aqui, o que é ativo, o que é passivo, o que você quer da vida. O que você faz? Cai nessa armadilha aí. Financia uma casa, financia um apartamento, financia carro, pega um cartão de Infinity de 50 mil de limite, ou então ilimitado, e sai gastando. Quando você vê, você precisa dar 50 plantões por mês. Quando você vê, você não está tendo tempo de separar um dia para jantar com a sua esposa, com seu marido. Quando você vê, você está saindo todo dia, sua filha está dormindo, seu filho está dormindo, você chega e ele está dormindo. Ou às vezes você nem chega, você emenda um plantão no outro, você emenda um trabalho no outro e passa dias sem ver seus filhos, sem ver seu cônjuge. E isso que a gente chama de círculo vicioso. Eu queria dar clareza para vocês nesse momento. Queria dar clareza. Principalmente para você que ainda está em início de carreira. Não façam isso, não entrem nessa roubada, não entra nesse círculo vicioso. Não compra passivos. Não compre passivos, principalmente se você está no início de carreira. Não compra. Por quê? Porque quando você for pagar isso, você vai pagar isso com o quê? Com tempo de vida, entende? Principalmente no início, gente. A gente não precisa fazer isso, principalmente no início da carreira. No início da carreira, você tem que investir em quê? Em ativos. E elevar o seu padrão de vida aos poucos.